Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite a todos os senhores que são inscritos no nosso canal Anotações de Processo Civil. Se você ainda não é, eu sou o professor Arthur Vieira e depois que eu concluí o meu doutorado em Direito Processual, eu resolvi me dedicar a esses veículos de comunicação para que eu pudesse transmitir aos senhores conhecimento jurídico de qualidade e de forma gratuita. Aqui eu vou pontuar o meu e-mail de contato para que eventuais interessados possam estabelecer um contato mais direto. Inclusive, nós podemos eventualmente considerar a hipótese de publicar um artigo científico em conjunto, tá certo? Bom, gostaria de pontuar também com os senhores o nosso canal no YouTube. Se você ainda não é inscrito, basta clicar no ícone do livro que fica no canto inferior do vídeo para que você se inscreva. Sugiro também que você clique no ícone do sininho para que você possa ativar as notificações dos vídeos que são constantemente disponibilizados por aqui. Gostaria de apresentar também aos senhores a nossa plataforma acadêmica, arturvieiracursos.com.br, arturvieiracursos.com.br, onde os senhores encontrarão cursos online de modo gratuito, inclusive com a emissão de certificado válido em todo o território nacional. Tá certo? Então, após a pausa, nós vamos tratar do vídeo de hoje. Então, meus amigos, vamos dar continuidade à análise do nosso livro Anotações de Processo Civil. Nós estamos na quarta parte do livro que aborda a tutela jurisdicional executiva. Mais precisamente, estamos vendo o procedimento do processo autônomo de execução para satisfação da obrigação de pagar quantia. Estamos analisando a fase da penhora, o relevantíssimo ato processual desse procedimento, que é o da penhora, e vamos dar continuidade a esse instituto pelo tópico que aparece na tela agora aí para os senhores, o procedimento e o aperfeiçoamento da penhora. Duas são as condições para que ocorra a penhora: a existência de citação, oportunizando, portanto, o contraditório ao executado, e a inocorrência do pagamento, o inadimplemento, que persista após o prazo de 3 dias. Artigo 829, em seu caput e parágrafo 1º. A penhora é um ato complexo, integrado por uma série de outros atos. Inserem-se em sua estrutura, em primeiro lugar, a pesquisa de bens e os atos de documentação. A penhora feita diretamente pelo oficial de justiça no início do procedimento executivo, quando não há pagamento pelo executado, é formalizada mediante auto de penhora, elaborado pelo próprio oficial de justiça nos termos do artigo 838. Nesse caso, cumpre ao oficial de justiça encontrar bens para penhorar, ressalvada a possibilidade de o credor proceder à indicação, como nós já analisamos. Leitura combinada do artigo 798, em seu inciso 2º, a linha C, com o parágrafo 2º do artigo 829, ou uma indicação do próprio devedor, por determinação do juiz, indicar os seus bens penhoráveis, inciso 5º do artigo 774. Já quando a penhora derivar do deferimento de um pedido de substituição do bem penhorado, far-se-á sua documentação mediante termo lavrado pelo escrivão, artigos 849 e 853. Ademais, quando o bem penhorado for imóvel, sempre que se apresentar a certidão da respectiva matrícula, a penhora far-se-á por termo nos autos, independentemente de onde o bem se localize. Parágrafo 1º do artigo 845. Vale dizer, nessa hipótese, ainda que o bem esteja situado em outra comarca, não haverá necessidade da expedição de carta precatória. Obviamente, deve ser apresentada uma certidão atualizada da matrícula do bem, inclusive para que se possa verificar se o bem ainda pertence ao executado, se existe ônus incidindo sobre ele, etc. Se a certidão for antiga, desatualizada, a penhora haverá de ser feita como nos demais casos. A investigação de bens penhoráveis e o aperfeiçoamento da penhora podem realizar-se por meios eletrônicos. O artigo 854 permite que, para viabilizar a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira,
o juiz, a pedido do credor, requisite ao Banco Central, preferencialmente por meio eletrônico, informações sobre a existência de ativos em nome do executado. No mesmo ato, o juiz pode determinar que, havendo ativos, estes sejam desde já indisponibilizados até o limite máximo do valor da execução. É o que se chama de penhora online. Não se afrontará o sigilo bancário do devedor, porque o Banco Central limitar-se-á a informar se existem depósitos ou aplicações até o valor da execução. Será ônus do executado, quando houver penhora online, zelar para que a eventual impenhorabilidade dos valores depositados seja respeitada, cabendo arguí-la e comprová-la, como se vê do parágrafo 3º do artigo 854. A determinação de indisponibilidade do numerário por meio eletrônico está desde logo autorizada pelo Código, no dispositivo ora referido ao artigo 854. Já a penhora propriamente dita de depósitos e aplicações depende de regulamentação por parte dos tribunais, como se vê da redação do artigo 837. Significa que, se e quando não houver essa regulamentação, o juiz poderá ainda assim pesquisar a existência de ativos e indisponibilizá-los por meio eletrônico, mas terá de formalizar a penhora e comunicá-la à instituição financeira pelos modos tradicionais, termo escrito nos autos, comunicação por via postal, etc. Próximo tópico que temos que falar ainda sobre a penhora é a apreensão do bem e o depósito do bem. Artigo 839. A apreensão pode ser direta, com a concreta remoção ou desapossamento, ou pode ser uma apreensão indireta, com o bem permanecendo com o devedor, embora vinculado à execução. A vinculação à execução é um dos efeitos da penhora de que falamos em vídeos anteriores. Na penhora feita pelo oficial de justiça, havendo resistência do devedor à sua realização, o oficial comunicará o fato ao juiz, artigo 846, que determinará o arrombamento de portas, móveis e gavetas, parágrafo 1º desse artigo 846. Nesse caso, 2 oficiais cumprirão a diligência. Se necessário, ainda, o juiz requisitará força policial e os oficiais poderão prender quem resistir à ordem, parágrafo 2º do artigo 846, tendo em vista que tal resistência é crime, como tipificado no artigo 329 do Código Penal. Será feito um auto de resistência minucioso em 2 vias, uma para o processo, outra para a autoridade policial, a quem será entregue o preso, parágrafo 3º do artigo 846. A lei ainda é explícita em indicar que a penhora haverá de ser efetuada onde quer que se encontrem os bens, ainda que sob a posse, detenção ou guarda de terceiros. É o caput do artigo 845, inclusive de agentes públicos. O depósito destina-se a garantir a conservação do bem. O depositário poderá ser o próprio devedor, o credor ou um terceiro. Trata-se desse instituto no capítulo seguinte, nós falaremos, portanto, em vídeos posteriores. Por ora, cabe definir sua exata dimensão como elemento integrante da penhora. Nos termos literais do artigo 839, o depósito seria ato constitutivo da penhora, elemento imprescindível para sua existência jurídica. Todavia, prevalece o entendimento de que a falta do depósito não acarreta inexistência ou nulidade absoluta da penhora. Invoca-se o princípio da instrumentalidade das formas. A função conservativa do depósito é estabelecida prevalentemente em favor do credor. Logo, não faria sentido reputar-se nula a penhora e, consequentemente, todo o processo de execução a partir dela, prejudicando o próprio credor só porque deixou de ser praticado o ato de seu precípio interesse. Verificada a falta de depósito, não se anulam a penhora e os atos subsequentes, mas se corrige o defeito eventualmente existente, procedendo-se ao depósito. Uma outra questão é saber se, sem a formalização do depósito, será possível impor a alguém os deveres e sanções inerentes à condição de depositário. Bom, vamos fazer um corte no vídeo por aqui, meus amigos. Vamos deixar para tratar
a partir do próximo vídeo, do tópico que se apresenta agora para os senhores, a inscrição da penhora no registro do bem, o bem penhorado, e as consequências da prática de tal ato, tá certo? Então, meus amigos, é isso. Por hora é só. Fiquem todos com Deus e até a próxima.